Queridos irmãos e irmãs, primeira leitura, carta de São Paulo aos Gálatas, faz uma comparação, né, entre aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus, portanto as obras daqueles que se deixam conduzir pelo Espírito do Senhor e daqueles que se deixam levar pelos instintos carnais, pelos impulsos e as paixões. E depois de descrever, ele descreve quais são as obras da carne, né? Fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, diz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui tem a lista, né? As obras da carne. Depois ele mostra se essas não conduzem para a vida eterna ou comprometem a salvação. Existe uma outra lista daquelas obras, daqueles que se deixam conduzir, as obras das nossas paixões, dos nossos vícios, são esses, né? Agora, aqueles que se deixam iluminar ou conduzir pelo Espírito de Deus, diz, porém o Espírito de Deus é caridade, alegria, paz, bondade, lealdade, mansidão, né? E outras coisas mais também. Então vamos pedir ao Senhor que dentro de nós existem essas duas forças, né? A gente nunca pode esquecer que nós somos atraídos para o bem e para o mal. A bondade e a maldade está dentro de todos nós. Poder fazer o bem e poder fazer o mal, ou querer praticar o bem ou optar pelo mal, é algo que está todo dia diante de nós. São escolhas, são opções que nós devemos fazer, para dizer que o bem e o mal, a luz e a treva, a verdade e mentira, certo e errado, aquilo que agrada ou não a Deus ou desagrada, está dentro de cada um de nós. E se a gente perguntasse para nós mesmos, qual vai vencer, qual dessas paixões, será que em nós vai vencer as paixões, os vícios ou as virtudes? O que vocês acham? Se eu perguntasse para vocês aí, né? O que vocês acham que vai vencer em nós? São os vícios, as tendências, as nossas paixões desregradas, né? Ou são as virtudes? Fizeram essa pergunta para Santo Agostinho, né? Ele dizia que dentro de nós existia duas forças, o bem e o mal. Aí perguntaram, qual das duas venceria? Era o bem ou era o mal? O que Santo Agostinho respondeu, vocês sabem? O padre já falou aqui várias vezes. Existe dentro de nós duas forças, o bem e o mal. Qual delas vai vencer? Eu já falei pelo menos umas 10 vezes aqui já, quero ver. Eu vou ficar muito triste se vocês não souberem. Sinal que entra pouca coisa, né? Se dentro de nós existe o bem e o mal, qual delas vai vencer? Vence o bem ou vence o mal? Quem que vai me dar uma resposta aí bem? Claro. Mas por que vence o bem? Poderia vencer o mal também? O que depende para vencer o bem e o mal? Depende do quê? Depende da caridade? Não. Se dentro de mim existe o bem e o mal, para vencer o bem e o mal, depende de quê? Que cai um raio do céu? Depende de você, de mim. Se eu praticar o mal, vai vencer o mal. Se eu potencializar o bem, vai vencer o
29ª vez que eu falo. Vamos ver se da próxima. Se existe dentro de você e de mim, como de fato existe o bem e o mal. E foi o que Santo Agostinho respondeu. Perguntaram ao santo qual que vai vencer. Bom, depende. Se a pessoa vive fazendo o mal, me parece que vai ser o mal. Me parece. Se a pessoa pratica o bem, me parece que vai ser o bem. Me parece. Sim ou não? Se a pessoa prefere andar na escuridão, me parece que ela vai estar sempre na escuridão. Se ela prefere andar na luz, me parece, ou estou falando alguma besteira? Então, o bem e o mal está dentro de cada um de nós. Qual que vai vencer? Depende. Não depende de Deus, não depende nem do Papa, não, depende de você. Aquela que você alimentar mais. É como um fumante. Para parar de fumar, precisa o quê? Parar de fumar. Se a pessoa continuar fumando, me parece que vai ser difícil parar de fumar. Por quê? Como de beber, como de tantos, está vendo? Se eu fortaleço o vício, vai vencer o vício. Como se eu fortaleço a mentira, vai crescer. Qual que vence? Aquela que eu alimento. Pode ser o bem, mas pode ser o mal também, está vendo? É isso que a primeira leitura está dizendo, que dentro de nós existem essas duas vertentes, uma força que nos puxa para o bem, e ela existe, e outra força que nos puxa, tipo a nossa natureza, ela é atraída, né, para esses dois polos, ou para o bem ou para o mal. Vai depender de você, meu querido e minha querida. Se você vai para o lado de lá, vai ser para o lado de lá. Se você vai para o lado de cá, por isso que diz, os que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus, e aí ele descreve, o Espírito de Deus é bondade, é caridade, é amor, é ternura, esse é o Espírito de Deus. Se eu deixo me conduzir por esse Espírito, eu estou... Agora, o espírito da carne são as paixões, a maldade, a intriga, a ira, a inveja, a preguiça, a fofoca. Se eu vivo nesse mergulho nesse mundo, é nesse mundo que eu vou estar. Está vendo? Então é importante a gente conhecer essas coisas, né? Porque às vezes a gente vai na igreja, mas a gente ouve tanta coisa, tem que começar a fazer com que as palavras do Santo Evangelho desçam no nosso coração também. E de vez em quando subir na inteligência também faz um bem tremendo. Se só entra num ouvido e sai no outro, se a gente não faz aquela interiorização, para que a nossa vida mude, a palavra de Deus tem que me interpelar. Eu preciso entender com os ouvidos não só da cabeça, mas o ouvido do coração, porque na cabeça tem dois, né? E geralmente entra pelo um e sai por outro. Se não fizer esse processo de interiorização, que a palavra de Deus entrar dentro de nós e ir na inteligência, a gente vai ter dúvida até para responder uma pergunta básica que o padre faz.